por que que isso acontece e se de fato acontece? Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Samuel Vermelho, que é psicólogo de casais, e ainda a endocrinologista Alessandra Coutinho. Samuel, muito bom dia. Bom dia. Alessandra, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Que bom estar aí, começar a semana e a gente já falar de um assunto tão legal, tão importante aí para os nossos dias. A gente vê que algumas pessoas criam aquela questão dos mitos. Os mitos fazem parte da nossa vida, eles fazem parte do casamento e da família também. E um dos mitos é que o sexo é a coisa mais importante do casamento. Não é verdade? É importante, mas não é a mais. E hoje entramos com esse assunto aí de que no início da relação aflora e depois vai numa descendente aí. Aí eu pergunto para vocês sobre esses fatores assim de construção social. Isso acontece mesmo? Bom dia Serginho, bom dia a todos, bom dia. É de fato um assunto muito importante para ser tratado numa segunda-feira, né? Imagino que muitos casais tenham, de repente, se planejado aí no final de semana para ter um momento de intimidade, às vezes não deu certo, ou às vezes deu certo, né? A turma que tem aí um tempo já de trajetória no casamento, mas de fato, Serginho, é normal, sim, que a frequência, né, da relação sexual, da intimidade sexual do casal diminua com o tempo de relacionamento. Quanto maior o tempo, essa frequência ela tende a se distanciar, a aumentar um pouco. Mas aquela coisa, a paixão ela tem prazo de validade, né? No início do relacionamento é aquela... somos inundados, né, por hormônios, enfim, uma série de situações do nosso corpo que fazem com que a gente tenha um apego maior e uma frequência maior sexual. Porém, com o tempo, essa sexualidade ela vai migrando, o desejo ele vai indo para outro lugar, eu diria, né? Ele se torna mais maleável, ele se torna, eu diria assim, ele começa a se manifestar em outras situações da vida, no cotidiano, no carinho, no cuidado a dois, né? Em questões mesmo que vão estar ajudando, influenciando na adaptação desse casal nessa vida a dois. Até mesmo porque, Serginho, intimidade não é só sexo, né? Tem casais... A sexualidade não é só sexo. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a tendência é diminuir a frequência de relacionamento sexual, mas aumentar a qualidade quando ele acontece. Isso nos casais saudáveis, né? Mas infelizmente não é assim que a gente vê. Existe uma cultura, né? Principalmente no Brasil, que é um país muito erotizado, a mídia explora muito essa sexualização das pessoas, então tende-se a imaginar que para eu ter uma vida conjugal saudável, eu tenho que praticar o sexo todos os dias. Aí coloca até a condição do sexo ali, especialmente, né, como uma questão performática, não só de intimidade. Não é isso, doutora Alessandra? É verdade. Eu acho, assim, que essa questão realmente a gente vê, né, os casais cada vez mais questionando que com o passar do tempo vem diminuindo muito a questão da libido, do interesse, né? E existem fatores biológicos que podem explicar isso. Os fatores comportamentais, acho que eles são muito importantes, mas existem alguns fatores biológicos. Uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar e os pacientes não atentam para isso, que é a questão do próprio ganho de peso, né? A obesidade é uma coisa que vem, os casais que são com mais tempo de relacionamento acabam se cuidando, às vezes um pouco menos. O ganho de peso está diretamente relacionado à diminuição da secreção de alguns hormônios, né? Então, a testosterona, existe uma explicação para uma queda da testosterona no paciente obeso. Então, isso é uma das causas, principalmente no sexo masculino, que está muito relacionado com isso. O fator estresse também, né? A vida mais corrida, o início do relacionamento. Essa questão, por exemplo, doutora Alessandra, sobre a questão hormonal em si, ela tem mesmo essa oscilação ali e até ela é despertada de alguma forma por esse interesse, como o Samuel disse. Ele falou, olha, a paixão tem um tempo de duração, tem um prazo de validade, né? Ali
já há um fator desencadeador para essa liberação hormonal prazerosa ou isso não é tão significativo? Existem alguns hormônios que são relacionados, sim. Um dos hormônios muito relacionados é a adrenalina e a noradrenalina. São substâncias, né, liberadas na corrente sanguínea em situações de novidade. Então, quando você pratica um esporte radical, você tem a liberação desses hormônios. E assim, nessa fase da paixão, a gente vê isso, aquela coisa do coração acelerar, né, das mãos ficarem frias. Isso está muito relacionado basicamente a adrenalina e noradrenalina, que são hormônios e neurotransmissores também, né? Nós vamos comentar agora com o pessoal de casa exatamente sobre aqueles que podem ser alguns dos fatores que contribuem para essa baixa aí na libido aí de todos nós aí nesse contexto. Então, os fatores psicológicos que podem diminuir a libido seria o primeiro. Você começou falando do estresse. Então, fala para a gente sobre esse estresse, doutor. Então, quando a gente está passando por um problema de estresse, seja um problema familiar, seja um problema de trabalho, uma dificuldade financeira, o que a gente tem? A gente tem uma liberação de um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é um hormônio produzido por uma glândula que é a suprarrenal, né? E o cortisol ele tem vários efeitos biológicos e um dos efeitos biológicos é uma alteração, né, reversível, né? Mas de reduzir a secreção de testosterona. Então, principalmente assim, no sexo masculino, a gente vê isso muito claro, né? A gente mais evidente assim, né? É muito evidente. Então, é uma alteração funcional que a gente vê em situações de estresse. Então, a gente tem uma queda hormonal mesmo. É interessante, porque até conforme a doutora disse, né, o homem não funciona se ele estiver estressado. Ele precisa, de fato, conseguir lidar, né, com todas as pressões que a gente vive hoje, seja relacionado às pressões do trabalho, aos desafios, às vezes, de crises financeiras. Esse, para o homem, né, é um dos fatores assim, de fundo psicológico, inclusive da disfunção sexual e erétil, tem a ver com esses fatores externos, né, e como que ele lida com isso internamente, psicologicamente. Então, a parceira, principalmente, ela tem que estar muito atenta a isso e ambos se ajudarem, né, nesse processo e cuidarem da saúde, né, a prática de exercício físico, né, enfim, pensar tempos de atividades, desenvolver hobbies e outras atividades que vão ajudar a liberar, a amenizar, a relaxar um pouco, né, o casal, para que eles se preparem de maneira mais adequada para o momento de intimidade, para o momento, né, de sexo mesmo. Dos dois. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.